Peçamos a luz do Divino Espírito Santo que ilumine nossa inteligência para estudarmos a nossa fé. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois muito bem, continuamos a nossa formação litúrgica. Neste tópico nós vamos aprofundar a liturgia e sua evolução na história da Igreja. Então nós vamos fazer um panorama histórico, até chegar no Concílio Vaticano II, como que se deu o desenvolvimento da liturgia. Então é muito interessante conhecer isso. Para mim foi também uma grande descoberta também ler e aprofundar este tema. E espero que possa ser para o crescimento de todos vocês. Porque é interessante saber como que se deu a evolução para saber que passos daremos enquanto servidores da liturgia daqui para frente. Então, em primeiro lugar, o significado da palavra liturgia. A palavra liturgia vem do grego, da junção de duas palavras gregas, leitos e ergon. Leitos significa povo e ergon significa ação. Então, literalmente, liturgia significa ação do povo ou ação para o povo. Então, no mundo grego, era uma palavra do mundo civil. Então, toda ação pública direcionada para o povo ou realizada pelo povo era chamada de liturgia. O servidor público era chamado de leitorgos, liturgo. Então, perceba que a palavra não tinha um sentido religioso, propriamente dito. Era um sentido civil, em primeiro lugar. Depois, com o passar do tempo, adquire um sentido religioso, de tal maneira que podemos dizer que liturgia é a expressão comunitária ou popular de nossa fé. Então, a liturgia é algo realizado pelo povo, para o povo, que expressa a nossa fé em Deus, manifesta a nossa adoração a Deus. Então não se trata de um rito individual, mas sempre comunitário. A Sacrosanto Concílio vai nos ensinar que a liturgia é o cume e fonte da vida cristã. Toda a nossa vida pastoral, atividade de estudo, ou seja, tudo tem como fonte a liturgia e tem o seu ápice na liturgia. Por quê? Porque na liturgia o ressuscitado vem ao encontro da comunidade cristã. Então, quando aquela comunidade presta o serviço de adorar a Deus e ajudar os irmãos a rezarem, por meio deste serviço, ela experimenta a presença do ressuscitado que ele vem ao encontro. Por isso é cume e fonte de toda a vida cristã. A palavra liturgia no Antigo Testamento aparece sempre no contexto do serviço do Templo de Jerusalém e é aplicado aos sacerdotes e aos levitas. De tal maneira que liturgia no Antigo Testamento significa o serviço religioso do templo. O Novo Testamento vai ter um novo sentido. Vai ser o serviço da caridade. Aparece lá em 2 Coríntios 9:12, Hebreus 1:7-14. Eu peço que você abra sua Bíblia e vá lá conferir. Então, a liturgia, além de ser um serviço a Deus, também é um serviço da caridade às pessoas. No período pós-apostólico, ou seja, depois que os apóstolos morreram, a palavra liturgia adquiriu o sentido de serviço a Deus e à comunidade. Então, é serviço prestado a Deus, adoração à comunidade, serviço da caridade prestado à comunidade. E, no Oriente Católico, a palavra liturgia ficou restrita somente à celebração da Eucaristia, tanto que eles chamam de sagrada liturgia ou divina liturgia. Divina liturgia. Né? Sagrada não, divina liturgia. Né?
Então, quando se fala liturgia no Oriente, por exemplo, no mundo grego, nas igrejas ortodoxas, se refere somente à celebração da Eucaristia. E a liturgia é muito importante para nós, é fundamental para nós. Por quê? Porque na liturgia a gente deixa de falar sobre Deus, como numa catequese, ou numa aula de teologia, ou no curso de formação. Mas nós falamos com Deus e agimos em Deus na liturgia. Então a liturgia é uma experiência de Deus por meio daqueles gestos, ritos e palavras. Gestos, ritos e palavras. O Concílio Vaticano II vai nos afirmar, na Sacrosanto Concilium, que Cristo está presente nas ações litúrgicas. Então, na liturgia, é Cristo que realiza tudo, tá? Por meio das pessoas que realizam aqueles gestos. Então é Cristo que batiza, é Cristo que perdoa os pecados. Quando se lê a Escritura, é Cristo que fala pela Escritura. Quando a igreja reza, salmodia, é Cristo que se faz presente na igreja que reza, pois ele prometeu, onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome dele, ele estaria no meio dele, no meio daquela comunidade. Então é Cristo que realiza absolutamente tudo. Cristo que nos alimenta com a Eucaristia. É Cristo que envia para o apostolado pelo sacramento da ordem. É Cristo que confirma na missão para sermos bom odor de Cristo no mundo pelo sacramento do Crisma. E por aí vai. Né? Então, o sentido profundo da liturgia é esse serviço comunitário realizado em nome de Deus a favor da comunidade. Então é o serviço que a própria comunidade faz em nome de Deus, em favor da própria comunidade. Isso é liturgia. Então não é mero pode ou não pode, ou rubricismo, né? Porque a gente às vezes encontra comunidades, né? Que acho que liturgia se pode ou não pode. Se tem que usar o missal desse jeito ou daquele jeito. Se tem que ter almofadinha ou se não tem almofadinha. Se a vela tem que estar assim ou assim. Pode ou não pode, né? Então esse povo que fica assim, não pode bater palma na missa, ou não pode levantar as mãos no Pai Nosso, não pode estender as mãos em direção ao altar no Por Cristo com Cristo. Esse povo está no pode, não pode no rubricismo. Que é uma tristeza para a espiritualidade litúrgica. Uma tristeza, porque vocês vão ver que a liturgia não era assim. Né? A liturgia não era assim. Né? Então, o sentido profundo, então você que trabalha na liturgia, então saiba, você está prestando um serviço à comunidade em nome de Deus para que aquela comunidade possa experimentar Deus naqueles cantos, gestos e ritos litúrgicos. Né? Então, nós temos a figura de Jesus de Nazaré, que, morto pelo Império Romano, ressuscitado por Deus, deixou um grupo de discípulos que o experimentam vivo e ressuscitado. Então esses discípulos formaram comunidades e todos eles eram judeus, participavam da liturgia judaica. Então o que é que eles fazem? Eles ressignificaram a liturgia judaica para celebrar agora o mistério de Cristo ressuscitado. Né? Então o culto cristão nasce do culto judaico. Nasce do culto judaico. Né? E o culto judaico tinha vamos dizer assim, dois polos, o templo e a sinagoga. No templo se faziam sacrifícios e peregrinações, né? Então se matava os animais para pedir perdão pelos pecados ou para louvar a Deus, e se fazia as peregrinações nas 3 festas obrigatórias, Páscoa, Tendas e Pentecostes. Então lá o templo é o lugar do sacrifício. Ao passo que a sinagoga era o lugar da reunião da comunidade para se escutar e meditar a palavra de Deus, a Torá. Então a religião judaica tinha esses 2 polos, né? Ao passo que na casa, na família, também se tinha liturgia, se celebrava o Shabá, o sábado. A liturgia do sábado era uma liturgia estritamente familiar. Se celebrava na casa, numa refeição dentro de casa, todos os sábados, né? Depois que vinha da sinagoga para a escuta da palavra, né? Então, nos 4 primeiros séculos do cristianismo, né, até Constantino, as celebrações eram feitas nas casas, domus ecclesia, na igreja doméstica,
As celebrações eram feitas nas casas, seguindo um pouquinho do esquema do Shabat, celebrado pelo judaísmo, né? Com o passar do tempo, se abandona o templo e as sinagogas. Por quê? Porque desde a década de 70 d.C., os cristãos começaram a ser expulsos das sinagogas pelo fato de confessarem Jesus como Cristo, como Messias. Então, eles que frequentavam a sinagoga, frequentavam o templo, com o passar do tempo, deixaram de frequentar o templo, deixaram de frequentar as sinagogas e se reunir e fazer as celebrações somente nas casas. Uma vez que estavam impedidos, por exemplo, depois, lá na década de 70, né, com a destruição do templo de Jerusalém, então eles perderam o templo. Então, até quando existia o templo, eles iam no templo. Depois que o templo foi destruído, eles não iam mais no templo. Então, se transfere toda uma liturgia para dentro da casa, a Domus Ecclesiae. Não se tinha esse rubricismo, então se tinha o que é uma espécie de liberdade litúrgica. Cada casa, cada comunidade cristã celebrava a liturgia do seu modo. Então tinha uma criatividade litúrgica, né? Não tinha missal como nós temos hoje. Cada comunidade fazia a memória de Cristo, seguindo o espírito do ressuscitado e seguindo uma criatividade própria daquela comunidade. Outra característica que é muito interessante é a participação das mulheres na liturgia. Está aí todas as citações, que eu quero que você confira, que vai citar nome de mulheres. Se no espaço público as mulheres não tinham voz nem vez, elas não tinham poder público, poder de decisão, mas dentro de casa elas atuavam na liturgia, cediam as próprias casas para se tornarem igrejas, para que o povo celebrasse Jesus. Em Atos capítulo 2, 46, nós temos uma expressão que os discípulos eram perseverantes na fração do pão, que era o nome técnico para a Eucaristia, ou também aparece ceia do Senhor nas cartas de Paulo. É a mesma coisa, era a celebração da Eucaristia. A missa era rezada nas casas, num ambiente de refeição, como era celebrado o Shabat, dentro de uma refeição. Agora, a grande novidade está em que a reunião litúrgica dos cristãos deixou de ser no 7º dia do Shabat e passou a ser celebrado no 1º dia da semana, que eles até chamaram de Dies Domini, dia do Senhor, o domingo. Então, a celebração, ao invés de celebrar o descanso de toda a criação, descanso de Deus é a contemplação da criação no 7º dia, se celebra a nova criação que Deus realizou por meio da ressurreição de Jesus. Então, passa-se a se celebrar no 1º dia da semana o memorial da ressurreição de Jesus, pela qual aconteceu uma nova e definitiva criação, renovação de toda a criação. Então, apesar de não se ter uma liturgia já plenamente organizada, se tem já algumas formas litúrgicas próprias para o batismo, Eucaristia e reunião de oração. Essas fórmulas aparecem, por exemplo, no Novo Testamento. Essas fórmulas aparecem, por exemplo, nos Evangelhos. Quando vão redigir, por exemplo, a instituição da Eucaristia, já estão utilizando uma fórmula, por exemplo, que era comum de ser utilizada na celebração da Eucaristia nas comunidades, né? Então, vamos dizer assim, tem pequeninas fórmulas, pequeninos textos que já eram utilizados, mas não grandes textos propriamente desenvolvidos. No século II e século III houve um grande desenvolvimento da igreja. A igreja cresceu e se expandiu por todo o Império Romano, e é conhecida também a era dos mártires, né? Então, nesses 2 primeiros séculos aí, século II e século III, então o cristianismo era uma religião ilícita. Então, o Império Romano perseguia quem era cristão. Então, nessa época, nós vamos ter muitos mártires, muitos cristãos que deram sua vida por amor a Jesus, na radicalidade da vivência de sua fé. Então, é nessa época de grande desenvolvimento da igreja que se dá, de fato, agora a desvinculação da tradição judaica. E aí a liturgia cristã começa a se desenvolver por si próprio, né? Sem muita influência da tradição judaica.
Os cristãos procuravam viver a autêntica espiritualidade cristã. Então, a caridade aos pobres, a assistência aos necessitados, às viúvas, uma vida idônea e honesta diante do Império Romano. E o dia do Senhor, o domingo, como dia privilegiado para se reunir e celebrar a memória de Cristo ressuscitado. Tudo isso no segundo e terceiro século de nossa era. Os cristãos, como herdaram a fé monoteísta, acreditavam em um só Deus, como a religião judaica ensinava. Então os cristãos rejeitavam os rituais, templos e ídolos pagãos. E por isso eram perseguidos, por isso eram martirizados, né? Sobretudo porque eles rejeitavam o culto ao imperador. O imperador romano exigia que se adorasse a ele mesmo, uma estátua dele, como se fosse Deus. Então os cristãos rejeitavam isso, né? E aí, nos séculos II e III, nós vamos ter os primeiros autores cristãos que nos informam sobre a liturgia deste período. Então vejam só, nós teremos Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Justino, Hipólito, Tertuliano, Cipriano. Então, esses escritores, esses autores cristãos nos informam, dão detalhes como que eram as celebrações litúrgicas, a celebração de batismo, a celebração dominical, como era a ordenação de diáconos, presbíteros e bispos. Então é muito interessante isso daqui, né? Ou seja, século II, século III. Um dos aspectos mais importantes desta época é a instituição do catecumenato. Ou seja, era todo um processo básico que levava a pessoa a se tornar cristão e durava 3 anos. 3 anos. Então, tinha uma sólida formação e catequese religiosa, né? A pessoa passava pela admissão, formação doutrinal, chamada catequese, se preparava para o batismo e realizava o batismo. Todo esse processo durava 3 anos. 3 anos para a pessoa ser batizada. Porque aqui nessa época se batizava as pessoas adultas, não se batizava crianças nesta época, né? E aí, por causa do catecumenato, nós podemos dizer que nasceu o ano litúrgico. O ano litúrgico nasceu justamente por causa do catecumenato. Por quê? Porque a quaresma, por exemplo, esses 40 dias antes da celebração da Páscoa, foi criada para ser o terceiro tempo, o tempo final de preparação do catecumenato, chamado de iluminação e purificação. Culminava justamente na noite pascal, na vigília pascal, né? Onde o sujeito recebia os 3 sacramentos de iniciação cristã. Ele era batizado, crismado e fazia a sua primeira comunhão. Recebia pela primeira vez a Eucaristia. Então, por isso que nasceu o tempo da quaresma, né? Para ser justamente o finalzinho do catecumenato. Como também o tempo pascal, que era o chamado quarto tempo, nasceu para ser o quê? O aprofundamento daquilo que o candidato, daquilo que agora o neófito, o novo cristão, havia recebido. Né? Então, 7 domingos depois da Páscoa, era um tempo mistagógico no qual o bispo, o catequista, aprofundava com aquele que foi recém-batizado a fé que ele acabou de professar, a fé a qual ele havia acabado de se converter, né? Então é interessante que toda a literatura patrística, grande parte da literatura dos santos padres da igreja, gira em torno justamente o quê? Desse tempo mistagógico de aprofundamento da catequese dos neófitos. Né? Vai se dar também, então, por exemplo, a assimilação na liturgia da cultura mediterrânea, né? Então, utilizando os elementos da cultura mediterrânea, óleo, leite e mel. A dinâmica da iniciação cristã vai ser inspirada nas religiões mistéricas, que eram as religiões greco-romanas. O que era a religião mistérica? A religião mistérica era o seguinte: se concebia, por exemplo, a divindade, algum gesto da divindade, então o fiel, na liturgia, repetia aquele gesto que a divindade fazia como uma forma de comungar da vida da divindade. Isso era basicamente a religião mistérica. Então a mesma coisa vai ser vivida e experimentada dentro da religião cristã, a mesma dinâmica.
Tanto que nós falamos, né? Ou seja, Cristo não morreu, foi sepultado 3 dias e ressuscitou. Então, o batismo se faz o gesto de mergulhar 3 vezes a pessoa na água, simbolizando os 3 dias que ele está no sepulcro, e quando ele sai da água, ele sai ressuscitado com Cristo. Então, tudo isso o quê? Inspirado no quê? Nas religiões mistéricas, né? Inclusive, a palavra mysterion em grego, né, foi traduzido para o latim pela palavra sacramentum, de onde nós temos a palavra sacramento. Pois muito bem. Aí a coisa vai começar a mudar de figura no século IV. No século IV, o imperador Constantino, em 313, ele concede liberdade religiosa e pela primeira vez os cristãos deixam de ser perseguidos. Se por um lado isso favoreceu agora a liberdade dos cristãos de professar a fé em Cristo, por outro lado, agora a igreja se amarrou à autoridade romana. E essa sacada de Constantino foi muito inteligente. Por quê? Porque o império está sendo atacado por bárbaros, o império está com risco de se esfalecer, né? Ou seja, se desintegrar. Então ele viu na fé cristã a possibilidade de dar uma unidade a todo o império, né? Então, por isso que Constantino concede a liberdade religiosa para os cristãos professarem a fé. Mais tarde, o imperador Teodósio, em 380, então, vai definir o cristianismo como religião oficial do império. Então, em 380, o cristianismo se torna a religião oficial do império. Então, até engraçado, né? O sujeito dormiu pagão e amanheceu cristão, porque o imperador definiu agora que todo mundo tem que ser cristão. Então, o que isso gerou na prática? Um desvirtuamento dos cristãos do itinerário da vida cristã, porque agora os cristãos vão estar nos altos cargos de poder, vão estar dentro do Império Romano. Então, aquela radicalidade de vivência do Evangelho, que muitas vezes era motivada pela perseguição que o Império Romano promovia, vai se perder. E a liturgia também vai sofrer modificações. Por quê? Se a liturgia era celebrada na casa, Domus Ecclesiae, agora a liturgia vai ser celebrada no Basileus, na Basílica, na casa do rei. Na casa do rei, olha. Né? Se a celebração litúrgica era feita com simplicidade dentro da casa, agora vai ser feita com suntuosidade real, porque vai ser realizada no espaço real da corte, que era a basílica, que era a casa do rei, né? Os bispos, por exemplo, se tornaram altos funcionários do império. Os ministros ordenados passaram a utilizar na liturgia a indumentária da corte. Então, as roupas da realeza passaram a ser as roupas da liturgia. Então, pensa aí um tiquinho, né? Ou seja, veja se hoje, por exemplo, a indumentária que se utiliza na liturgia não se parece roupa de rei, roupa de juiz, roupa de corte real. Vem daí. Porque se nós continuássemos, por exemplo, com a herança tradicional judaica, da liturgia judaica, não era para a gente estar utilizando essa indumentária que hoje se usa, né? Era para se utilizar uma indumentária mais oriental, uma indumentária judaica, né? Então a igreja de perseguida passou a ser agora a religião oficial. E os cristãos começaram a adotar elementos rituais pagãos dentro da liturgia. Dois exemplos, por exemplo. Um aqui você já sabe, por exemplo, as festas pagãs começaram a ser cristianizadas. Então, por exemplo, dia 25 de dezembro, que o mundo pagão celebrava o nascimento do deus Sol ou do deus Mitra, a igreja cristianizou essa festa e passou a celebrar o nascimento do verdadeiro Sol, que é Jesus. Um outro dia, dia 22 de fevereiro, que o mundo pagão celebrava o dia dos antepassados falecidos. A igreja passa a celebrar o quê? O dia da Cátedra de São Pedro. Ou seja, nesse dia, todo mundo celebrava, fazia uma espécie de refeição e colocava uma cadeira para recordar o falecido, o ente querido, uma cadeira vazia.
Então, nesse dia se celebra o quê? A igreja cristianizou essa festa, celebrando o quê? A Cátedra de São Pedro, que é o nosso principal antepassado, o primeiro papa, o primeiro líder da igreja. Né? Mas todas essas eram festas o quê? Festas pagãs que a igreja cristianizou. Justamente por quê? Porque agora pega elementos da cultura, da religião romana, da cultura romana, e traz para dentro da fé cristã. Outros elementos da tradição cultural greco-romana entram dentro da igreja. Então, por exemplo, exorcismos, unções, silêncio profundo nos ritos, rezar voltado para o Oriente, construir igrejas voltadas para o nascer do sol. Talvez aqui na cidade grande a gente não veja mais isso, porque a religião não tem tanta influência sobre a sociedade civil, né? Mas, por exemplo, nas cidades pequenas, onde que a religião é influente dentro do contexto social, por exemplo, nas igrejas barrocas, a igreja normalmente construída voltada para onde se nasce o sol. Né? O sacrário, o fundo da igreja, está voltado para onde nasce o sol, está voltado para o Oriente. Para o Oriente. Né? Porque Jesus é o sol que nasceu para poder nos iluminar. Né? Então é muito interessante isso, né? Por exemplo, a liturgia era rezada em grego. Então o grego deu lugar ao latim, porque era a língua oficial do Império Romano, nas celebrações. Então esse povo que fica brigando, falando que hoje tem que rezar em latim, não. A tradição litúrgica mais antiga era o grego. Se rezava em grego, não em latim. E mais antigamente se rezava provavelmente em aramaico, em hebraico, que era as línguas litúrgicas, era a língua vernácula do povo de Jesus e a língua litúrgica dos judeus. E aí, nessa época, como agora todo mundo virou cristão, desapareceu o quê? Desapareceu o catecumenato, esse processo de 3 anos de aprofundamento da fé, de catequese junto com a pessoa, para que ela pudesse ser batizada, desapareceu, ficando só a catequese em si, a catequese, o espaço doutrinal, né? Com o desaparecimento do catecumenato, vai vir também a questão agora de começar a se batizar crianças, né? Se antes se batizava adultos no processo de catecumenato, agora começa-se a batizar crianças, com a responsabilidade que o adulto responsável pela criança vai educá-la na fé, né? Então veja, todo o ritual que tinha na corte real passa agora para a igreja. Então o ritual, então reparem-se, por exemplo, o ritual, que hoje muitas pessoas insistem, se você vê aí, por exemplo, postagens nas redes sociais dos tradicionalistas litúrgicos, que tentam buscar um tradicionalismo litúrgico, então fala que o povo tem que ficar todo em pé quando entra a procissão de entrada e passa o celebrante. Por quê? Porque era assim que acontecia na corte real. Quando entrava o rei, todo mundo ficava em pé. E todo mundo só saía quando o rei ia embora. Então por isso que o povo insiste hoje, que todo mundo só pode sair depois que o padre sair. Mas isso é herança da corte, porque todo mundo só pode sair depois que o rei sai. A indumentária do rei se utiliza na liturgia, se passa a ser utilizado na liturgia, né? Então, e aí os textos litúrgicos começam a ser elaborados desde a metade do século IV até o final do século VI, século VII. Todos os textos litúrgicos que temos na igreja. Do século XIII ao século XIV, os textos litúrgicos já estão bem estruturados, e aí passa-se a se desenvolver o ritual dos sacramentos, o canto litúrgico e os lecionários, né? Ou seja, os lecionários são justamente aquele livro no qual se contém as leituras, então se faz uma pré-eleção de leituras para ser lida na liturgia, né? Então tudo isso é feito aí deste período, século XIII até o século XIV. No século XV e século XVI, a liturgia é exclusivamente clerical. O povo não tem participação absolutamente nenhuma. O povo não faz absolutamente nada. O povo assiste. Porque é só o clero que realiza, é só o clero que faz absolutamente tudo. Então, é uma liturgia incompreensível, porque em latim o povo não sabe falar em latim, então o que acontece? Então, o povo começa a criar devoções populares para poder alimentar sua espiritualidade. O mistério pascal de Cristo deixou de ser o centro.
Então é nessa época que assim alguns liturgistas vão dizer assim, começa-se a cultuar partes de Cristo. Então se tem a devoção à Sagrada Face, ao ombro direito de Cristo, ao coração chagado de Cristo, devoção às Santas Chagas, mas Cristo por inteiro não se cultua mais. O mistério da vida por inteiro de Cristo não se cultua mais. Mas tudo isso por quê? Por causa da própria liturgia, que ficou uma liturgia esotérica, incompreensível, uma liturgia clerical e sem participação do povo. De 1545 a 1563, então acontece o Concílio de Trento, que tenta promover uma reforma litúrgica, mas sem sucesso. O Concílio de Trento veio em resposta à reforma protestante, né? 1614 a 1903, então nós vamos ter uma liturgia jurídica, casuística e sem espiritualidade, né? Vai ser uma liturgia pautada no pode, não pode, no rubricismo, como que tem que estar a posição das mãos, em que ângulo que tem que estar, de que jeito que tem que vestir, onde que tem que estar, quanto sinal da cruz que tem que fazer, ou seja, sem espiritualidade, né? E foi justamente essa liturgia que nós herdamos aqui no Brasil colonial, né? Então, uma liturgia em latim, uma liturgia ritualista, uma liturgia clerical, uma liturgia incompreensível. Então, por isso que o povo não participava, o povo assistia à liturgia. E enquanto o povo está ali assistindo, o povo se entretinha com devoções. Então, é muito comum você perceber que os mais antigos, vovô, vovó, bisavô, bisavó, quando vai na missa hoje está lá o quê? Debuiando um terço, porque era assim que se fazia na época. O povo não entendia o que estava acontecendo. Uma curiosidade, por exemplo, dos coroinhas, que gostam tanto, por exemplo, das sinetas. Ou seja, os sinos são introduzidos nesse contexto, por quê? Para alertar o povo que hora que é o momento da consagração, para que o povo soubesse, porque o povo não entendia, né? Então, uma liturgia que não tinha um caráter comunitário, uma liturgia individualista, porque estava todo mundo ali rezando seu terço, rezando a sua novena, enquanto o padre estava fazendo a liturgia oficial da igreja, né? Mas aí as coisas começam a mudar. Então, por exemplo, nós vamos ter o Papa Pio X, que vai começar a promover uma reforma litúrgica. O Papa Pio X, deixa eu só conferir aqui, em 1903, né? Em 1903, Papa Pio X, 1903, vai tentar promover uma reforma litúrgica. Então ele vai incentivar a participação do povo, que o povo participe efetivamente da liturgia, vai promover a reforma do canto litúrgico, pois através do canto o povo pode participar da celebração, vai estimular a comunhão frequente, porque o povo não comungava nas celebrações. Então vai estimular que o povo participe da comunhão. Ele que vai autorizar, por exemplo, a comunhão a crianças de 7 anos, a primeira comunhão para crianças de 7 anos. Vai promover também a questão da catequese infantil. Depois, o outro Papa, Papa Pio XII, em 1947, ele vai constituir a Congregação dos Ritos para reformar a liturgia. Uma congregação no Vaticano para promover justamente a reforma da liturgia. E esse Papa é que vai reduzir a lei do jejum eucarístico, vai permitir a bebida de água antes da celebração da Santa Missa, vai permitir que se coma alimentos sólidos 3 horas antes da comunhão, né? Esse Papa Pio XII vai fazer a mudança da Vigília Pascal, vai autorizar a celebração da Vigília Pascal no sábado à noite, porque era celebrado sábado de manhã, a Vigília Pascal, então vai autorizar que a celebração seja sábado à noite. Em 1955 ele vai promover a reforma da Semana Santa. Em 1958 ele vai autorizar o uso dos lecionários bilíngues. Por quê? Porque a palavra de Deus também era proclamada em latim, e agora vai ser permitido a proclamação dos lecionários na língua vernácula. Né? Somente com o Concílio Vaticano II e o movimento litúrgico, a liturgia voltou às fontes e resgatou o seu espírito. Mas isso será tema do próximo